Asaw, iweje, asaw, iweje. Abede ewe, abede umbo. Abede, abede ewe, abede umbo. Ewe, abede, abede ewe, abede umbo. Abede, abede umbo. Iwi, abede, assal. Essa cantiga está dizendo que nós conhecemos as folhas, né? Nós temos conhecimento da folha. Algumas pessoas cantam abebe amu, abebe mabó. Abebe amu, abebe mabó. Abede. Mas quando eu aprendi Orins, né? Saçanhas eu aprendi dessa forma. Abede eu e abede umbó. Abede eu e abede umbó. Eu e abede. Mas, creio que da outra forma deve ter tradução. Da minha tem, da minha cantiga tem. Dizendo que eu conheço a folha, eu tenho conhecimento da folha. Pele benito bewe, pele benito be. Pele benito beu, pele benito be, acum pele beu, acum pele be, acaca que eu acum pele be, pele benito beue. Então essa cantiga está dizendo que a folha tem dois lados, duas faces, assim como um facão. E que o sangue, né, não permite jamais que sejamos pegos pela doença e pela morte prematura. O sangue diz que livra o nosso uri de carregos indesejáveis. Fazendo alusão aos sacudimentos, né, aos ebós, onde tudo no ritual Leste Orixá nós usamos folhas. Então, irmãos, hoje vamos estar falando de saçanha, de ossanho. Mas antes, quero que vocês, por favor, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, deixem comentários, ativem o sininho. Mais uma vez, apoiem canais de sacerdotes sábios que vêm trazer sabedoria para vocês também, como Babá Ribamar, Babá Odekemi. Babá Ribamar, todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, ele faz uma live. Só procurar Babá Ribamar de Airá, tá bom, gente? Vamos falar um pouco então sobre o sangue, sobre as folhas. Caiu, não vou cortar. Caiu aqui o telefone, mas eu não vou cortar. Pronto. Os meus vídeos são bem caseiros, simples e direto, então o telefone deu uma tombada aqui da base dele. Né? Eu me preocupo um pouco com a iluminação, um pouco com o áudio, mas assim, tudo bem simples. Né? Por enquanto ainda não senti a necessidade de fazer um estúdio próprio para vídeos. Vamos ver, né? Tudo depende de vocês. Se o canal crescer mais, que graças a Xangô está crescendo, aí quem sabe eu consiga montar aí um estúdio legal, uma iluminação legal, ter uma produção melhor. Mas por enquanto vai na simplicidade da forma que eu estou fazendo. Então vamos lá, irmãos. Eu fiz umas anotações aqui, não é escrevendo que eu vou falar, não, são anotações para mim não me atropelar nas explicações que eu vou estar passando para vocês. Explicações não, na verdade eu vou estar passando o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu pesquisei, o que eu estudei, né, dentro desses meus anos de iniciado. Vamos lá. Para muitos, se a gente perguntar, vou perguntar para vocês, quem é o San? Assim como eu, há muitos anos atrás, tenho certeza que muitos vão dizer, o orixá das folhas, né? O orixá responsável pelas folhas, né? É o orixá que está impregnado no chá de folhas. Na verdade, irmãos, eu diria assim, o San, ele é um orixá, né, que ficou responsável, né, em cuidar das folhas. Ele é um conhecedor, se tornou um conhecedor do axé das folhas. Então ele tem o poder de manipular, ele conhece as magias, ele tem conhecimento do que serve cada folha para a nossa saúde, para o nosso andamento, para ibós, para iniciações e tudo mais. Então o sangue seria comparado, por exemplo, eu anotei aqui uns santos católicos,
São Francisco. São Francisco é um santo católico, né? Que não nasceu cultuando folha. Ele não nasceu cultuando folha. Ele se tornou um sacerdote, né? E foi nomeado, provavelmente depois que morreu, depois que partiu, como protetor da natureza, protetor das folhas, protetor das plantas, né? protetor dos animais. Assim como, por exemplo, Nossa Senhora do Bom Parto, ficou como sendo Nossa Senhora do Bom Nascimento, né? Como diz o nome, Bom Parto, como a protetora dos recém-nascidos. Mas ela não nasceu com esse título. Esse título foi dado depois, ou seja, começaram a chamar essa santa, né, na hora da precisão, da necessidade, e ela se fez. Assim como Nossa Senhora dos Navegantes, a mesma Nossa Senhora, só que protegendo os pescadores, para que tenha uma boa pesca, proteção durante a pesca e tudo mais. Por exemplo, São Roque, muitos dizem que é o protetor dos animais, né, dos cachorros, lá, dos cães. Então, ou seja, ele não nasceu como protetor dos animais. Ele se tornou depois. Então, o Ossan não nasceu já protetor, o responsável pelo achar das folhas. Se tornou depois. Porque por ele morar nas matas, né, e ser conhecedor do poder das folhas, assim comparando, por exemplo, com um pajé. Um pajé pode se dizer que é um Ossan, um babalossan, porque conhece todas as folhas, sabe para que serve cada folha. Tanto na ritualística, né, no sagrado, como para a saúde também, em forma de chá, para defesa, em forma de banhos, de ebóis, sacudimentos. Então eu comparo o Ossan a um pajé. Algumas pessoas, né, dizem que o Ossan é comparado ao Saci Pererê, com uma perna só. Tanto é que tem pessoas que dizem que para se assentar o Ossan tem que pegar o pó ou a poeira do rodamuinho, porque ali está o Ossan. Se basearam na lenda do Saci Pererê. Gente, Saci Pererê é um mito do folclore brasileiro. Aí comparam o sangue com Saci Pererê, porque eu sou, vocês sabem, eu trabalho com pinturas, né? Arte em madeiras, artes pirografadas, eu faço quadros de madeiras pirografadas, pintar tudo mais, de orixás. Eu tenho um sangue, depois eu mostro o quadro para vocês. Eu pintei num quadro, né, como as pessoas dizem, como a gente vê por aí, com uma perna, né, só, e uma copa de uma árvore. Ali simbolizam como Ossan. Na verdade, gente, ali representa o Ossan na seguinte visão. Ele sendo o protetor da natureza, das árvores, como toda árvore, embora tenha diversos galhos, ela tem um tronco só. Então, ou seja, simbolizam o Ossan como tendo uma perna só, comparando a Saci Pererê ou uma árvore por ter um tronco só. Tanto é que nós temos o hábito de colocar, sempre no acendimento de Ossan, um cachimbo, né? Cachaça, mel. E alguns dizem que o cachimbo quem gosta é o Saci Pererê. Então vem muita ligação. Eu penso que de repente lá nos primórdios quer dizer assim, no termo da escravidão, talvez tenham visto, né? Ossan, né, e começaram a fazer comparação com o Saci Pererê. Então começaram a dizer, tem um gorro, fuma cachimbo. Aí começaram a criar essa lenda do Saci Pererê e fazer essa assimilação de uma coisa com a outra. Mas Ossan não é o Saci Pererê. Eu sei que tem. Então, pode sim, qualquer pessoa pode consagrar qualquer coisa nomeando a qualquer outra coisa, né? Como imagens de Exus, Pombagiras, ou até mesmo santos católicos. Ou seja, não quer dizer que aquela entidade, aquele orixá ou aquele santo seja realmente igual que aquela imagem está representando, está mostrando, né? Mas pela fé eu vou chamar aquela imagem, vou chamar aquele santo e acabou. Ou seja, cheguei ali, tem uma pedra, olha, eu estou consagrando essa pedra ao Ossan, ou então a Xangô, a Ogum, não importa. Ou seja, eu vou estar chamando a energia daquele orixá para aquele ocultar. Entenderam? Tá. Ossan ele ficou sendo como o orixá, ou conhecido como orixá, responsável pelas folhas, que é usada na ritualística. Por quê? Por ele ser o conhecedor das folhas, né? Ele juntamente com Aroni, que é um duende que caminha com Ossan. Então ele ficou responsável pelo axé que recebemos após usarmos essas folhas nas ritualísticas. Então, ou seja, ele não nomeou nenhum orixá para determinada folha, ou vice-versa. Não nomeou nenhuma folha para determinado orixá. As pessoas, quando tem um tanque, dizem que, né, o Oiá soprou com os ventos
espalhou as folhas, porque nenhum orixá permitia, aceitava que só o San fosse o dono das folhas, e cada um queria ter sua folha, o San foi lá com seus ventos, derrubou as folhas, e cada orixá foi e pegou uma. Aí, diz que cada orixá pegou sua folha, então cada orixá teve sua folha, mas não conhecia a essência, não sabia como manipular essa folha. Então, do que adiantou cada orixá pegar a sua folha, mas não ter o conhecimento do seu axé? Ah, essa folha é minha, por exemplo, Oxalá, o Odudum é meu, o Ogum, o Peregum é meu, o Aroeira é minha, né? A colônia é minha, o Kundum lá, o Kundum do Xumaré, esse aqui é meu. Oxum, Ojuorô, Oxibatá, essas aqui são minhas folhas, tá? Vocês conhecem o poder de cada folha? Não, só pegou a folha por pegar, é minha folha. Tá. Agora, como manipular? Eu tenho um remédio, não sei como tomar, que vai adiantar? Então, ou seja, mesmo que denominem essa folha de tal orixá, se você não invocar o poder, o conhecimento de Ossan, essa folha não vai ter serventia nenhuma no culto. Você tem que saber para que serve cada folha, para saber como unir uma a outra, para que situação, se é para um ebó, se é para uma macia, se é para uma iniciação. Por isso que fazemos a saçanha. Na saçanha, embora nós falemos o nome de alguns orixás, nós estamos quinando, né? Mas os cânticos, as cantigas são oferecidas, são destinadas ao Ossan. São destinadas ao Ossan. Quando quinamos as folhas, estamos louvando Ossan. Na ritualística da saçanha, deve ser cantado por uma pessoa iniciada, por um abalorixá, por um ibome, uma pessoa mais velha. Não pode ser iniciado por pessoas que não tenham, não pode ser entoadas as cantigas por pessoas que não tenham sido iniciadas no culto. Por isso que na Umbanda não existe saçanha. Os sacerdotes umbandistas podem fazer os seus amacis e tudo mais, né? Cantar, mas não podem fazer o ritual da saçanha. O ritual da saçanha é o primeiro ritual após os ebós que é feito antes do Iaú se recolher. A pessoa, o neófito, ele entra, tira seus ebós de estrada, de ibó-ibô, ibó-umi, que é de mata, de águas, cachoeira, rio, seja o que for. Quando ele volta para o barracão, o primeiro ato que ele faz antes de se adentrar no roncó é a saçanha. Até mesmo antes de tomar seu buri. A pessoa que vai tomar só buri não precisa fazer saçanha. A pessoa que vai se iniciar tem que fazer a saçanha. Porque está simbolizando a retirada do neófito da zona urbana para a zona rural. Ou seja, tirando do profano para o sagrado. A pessoa vai se deitar sobre as folhas de Ossan. Vai se deitar sobre as folhas que vai trazer o axé para ele quando tiver recolhido os seus 21 dias. Parte dessas folhas, elas são todas rezadas, e sempre que rezadas, elas são divididas. Uma parte vai para dentro do roncó, embaixo da esteira onde o ovo vai se recolher, e outra parte é macerada pelo babá, pela iá, por um ebome, durante a reza das saçanhas, para que seja transmitido o axé para a folha, para as águas, dentro de um porrão que é feito a maci, ou a boa, porque depois tem o sacrifício, onde o neófito que está se iniciando vai ficar durante esses 21 dias recolhendo em cima das folhas, como se estivesse recolhendo no ibô, na mata. Como se recolhia antigamente, né? Inclusive no Xambá ou no Xangô, um culto de Pernambuco, muitos ainda usam essa tradição de se recolher no mato. Mas em zona urbana não tem como ser feito isso. Por isso que tem atos que nós adaptamos, né? Tem atos que temos que adaptar por não termos a possibilidade de estar fazendo na natureza, devido a riscos, perigos e tudo mais. Então nós trazemos elementos da natureza e louvamos, cantamos e consagramos dentro de um barracão, como por exemplo a saçanha. Então no intervalo de cada 3 cantigas ou 7 cantigas, vai se passando as folhas para Iau, para o babá, vai se macerando, e outra pessoa vai levando para dentro do roncó, e vai se colocando embaixo da esteira, onde a pessoa vai estar se recolhendo. Nas cantigas da saçanha, que nós fazemos ao Ossan, nós estamos invocando, acordando o axé de cada folha. Inclusive, assim, principalmente folhas que são compradas. Eu não sou muito
adepto de comprar folha em loja de artigos religiosos. Eu prefiro, depende se não tem uma folha, substituir por outra, porque eu não sei como que aquela folha que foi comprada, como que foi retirada da natureza, porque se a pessoa vai retirar para negociar, ela não vai entrar numa mata, oferecer o lepê de ossanha, um agrado para unir, ela não vai rezar, ela não vai tirar as folhas somente que ela necessita, ela vai pegar, vai puxar e vai trazer. E não é assim que funciona, porque se você vai e pega as folhas de qualquer jeito, sem rezar, sem pedir agô, licença, levar um presente à natureza, você puxa a folha, você traz a folha e o axé fica. Quando eu vou retirar alguma folha na natureza, eu peço para algum filho da minha casa ir buscar uma folha, eu digo, faça isso, reze isso, vá lá, pegue somente o necessário. Existem situações que eu peço até para que balance a árvore e pegue somente as folhas que caem no chão. Porque ali estão as folhas que o sangue está permitindo que traga para casa. Na casa de Umbanda, você pega a folha, como estou dizendo, está muito tempo lá, muitas pessoas já pôs a mão, foi pego de qualquer jeito. Mas, se não tiver como, traz as folhas, lava as folhas, se reza, se invoca através de ofós, né, de orins, a energia daquela folha, para que ela seja reativada e transmita o axé para esse amaci, que o Iô vai tomar durante todo o seu tempo que tiver recolhido, né? Então, se sinto que o Iaô, ele começa com as folhas, né? Passa pelo ritual de folhas todos os dias, através de seus banhos. Banhos esses que não têm necessidade de ser gelados. As pessoas, muita gente fala assim, não, tem que ser banho frio. Então, o que achava vai transmitir um banho frio, por exemplo, se você jogar uma pessoa idosa, uma criança? Você não vai transmitir a axé, você vai transmitir uma doença, uma gripe, um resfriado. As pessoas precisam entender que antigamente o negro não tinha direito a ter banho quente. Então, seus banhos eram direto da água da cachoeira, água de poço, água fria. Male, às vezes esquentavam uma lata quando tinham no forno, no fogão a lenha. Em África não tinha necessidade disso, porque na África o calor é 40, 50 graus na sombra, então tomar banho frio é um privilégio para eles. Ah, não, mas tem que ser banho frio. Ah, tem que ser banho frio? Tá bom. Então você que diz que o axé, ser concretizado tem que ser banho frio, então vai se recolher no sul. Lá é praticamente 1 grau abaixo de zero. Vai se recolher lá. Dê um banho frio num Iaô, lá no sul. Dê um banho frio numa pessoa idosa, uma criança, lá no sul. Gente, quebrar o banho não é contra axé. O próprio fogo que aquece um pouco o banho, lógico, não precisa ser banho fervente, né? Mas o próprio fogo que aquece o banho ou que quebra o frio da água é um elemento da natureza. É fogo. Não aceita aquecer no fogo? Faça como eu faço às vezes. Pega um otá, uma pedra, aqueça no fogo a pedra e coloca essa pedra dentro do banho. Vai borbulhar. Vai transmitir o axé da pedra para o banho e vai aquecer. Pronto, está resolvido. As pessoas fazem muita historinha, muita bobagem, criam muita fantasia, porque o que dá dinheiro é criar fantasia, né? Porque se você conta realmente o que o que diz os titãs dos orixás, são coisas tão simples que a pessoa vai dizer assim, agô, o telefone virou de novo. Agora, irmãos, agora. Não vou apagar o vídeo, vai ficar como está. Não vou apagar, vai deixar como está, não vou remendar nada. Se cai de novo, eu levanto de novo. É que eu estou com uma base aqui móvel e ela não está segurando muito bem o suporte. As pessoas que ficam inventando historinha, religião, a pessoa acredita tanto em fantasias, quando eu digo alguma coisa, é isso, só isso, a pessoa só tem 3 opções. Primeiro, ela não vai acreditar, ela vai perguntar assim, só isto? É. Então, ou ela vai mudar o seu conceito, vai começar a enxergar a religião com o pé no chão, ou ela não vai acreditar no que eu estou dizendo, vai procurar viver de fantasias. Não, prefiro viver do jeito que eu aprendi, que é mais gostoso, é mais bonitinho, ou vai largar a religião. Aí vai de cada um, né? Antigamente tudo que era feito, né, não podia ser exposto, não tinha as redes sociais e nós éramos perseguidos. Então qualquer coisa diferente que a pessoa ficava sabendo, né, por exemplo, olha, eu vou pegar uma folha de odundum, pôr o mel para poder copar, né, ou sacar o uri de um pombo, de um enhelé. Então isso para nós, já estamos na religião, somos sacerdotes, é uma coisa simples. Mas as pessoas que não têm conhecimento, que não sabem, quando você diz, eu vou rezar,
que você pega a folha, olha, eu vou copar o enelé, que você copa, mostra para a pessoa nunca viu, nossa. Mas depois que a pessoa se cansa de ver, principalmente em redes sociais, essas coisas acontecendo, que eu vejo acontecer muito, né? Que não deveria acontecer, são rituais, são segredos de Roncó, a pessoa se acostuma a falar assim, não tem mais graça, eu quero ver outra coisa. Então os sacerdotes passam a oferecer coisas mais bonitas para poder engrandecer, né, o nome da casa dele, o nome dele próprio mesmo, para poder tentar passar que tem conhecimentos de axé, isso aqui são fundamentos, e as pessoas procuraram. Aí a pessoa vai, gasta, 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 faz um monte de coisa sem necessidade. Mas voltando às folhas, irmãos, eu ouço muito dizer, a folha tem dois lados. Ok, dois lados, fala na cantiga, querendo dizer uma coisa. Outras pessoas dizem, não, tem um lado que se você usar é para uma coisa, se você usar outro lado é para outra. Querem dizem, se virar a folha na esteira, ou a pessoa vira homossexual. História, balela, mentira, nada a ver. Existe folha quente e folha fria. História, balela, mentira, não tem nada a ver. Como que não, babá? A única folha que eu conheço quente é quando você vai pegar a folha, está um dia de sol, então a folha está quente. Se eu for pegar um dia de frio, ela vai estar fria, mas é a mesma folha. Tem folha que de manhã é para um orixá, para tarde é para outro orixá. Então nós temos assim, tempo muito curto para poder fazer as coisas, porque se passar do meio-dia, tudo que eu fiz vai se perder, ou seja, não vou poder usar a folha. Para Oxalá até meio-dia, para algum, de meio-dia para tarde. Gente, vamos fazer o zeboló, porque se passou do meio-dia, não posso mais mexer, quer ir para algum. Bobagem, porque é igual medicamento, né? Então, ou seja, se o médico vai me dar um remédio, os remédios aqui até meio-dia para dor de cabeça, meio-dia para tarde você pode usar para dor no pé. É o mesmo remédio, gente, é a mesma folha. Não tem. Não tem esse negócio, tem que ter horário para pegar a folha, tem que ser de madrugada. Antigamente se pegava a folha de madrugada, porque é o único horário livre que o negro tinha para poder fazer seus rituais. Porque de uma certa hora, de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, não sei, eu tinha que trabalhar. Então tudo tinha que ser feito de madrugada. Então a gente tinha que levantar bem cedo, né, fazer seu preceito, que isso aí eu acho legal, né? Preceito quer dizer assim, boca fechada, sem estar conversando muito, sem ter feito nada na noite anterior, levando um presentinho para os orixás, né? Das matas, que não é só o sangue. É legal. Mas se eu não puder sair 5, 6 horas da manhã, se tiver querendo aquele pé d'água, eu preciso fazer uma saçanha para o Oxu, eu vou buscar as folhas, sejam 9, 10 horas, sejam 2 horas da tarde. O axé das folhas, os axé de Ossan, de Aroni, de Ogum, de Odé, de Obaluaê, de Xangô, seja qual for o caçador, não tem horário, não tem tempo. Eles estão ali o tempo todo. Eles estão durante o tempo todo impregnados na natureza. Então, você está querendo acabar com o candomblé? Não, não é isso. O correto de manhã porque a pessoa está de jejum, não tomou café, não brigou, não discutiu, não comeu nada, está em jejum, está tudo legalzinho, aí é bom, ok. Mas não tem como pegar de manhã, pode um pouco mais tarde. É lógico, vou pegar as folhas, não vou beber. Vou manter calmo, vou me manter calmo, né? Para que eu possa estar agindo com serenidade na hora de fazer os rituais. Mas necessidade de ser madrugada? Não. Eu posso fazer de madrugada porque eu tenho o dia todo, mais tempo, para poder fazer mais rituais. Mas não que isso seja um dogma, assim, que seja um fundamento. Não, não é isso não. Como, por exemplo, né, diziam antigamente que você não permite que mulher tenha acesso às saçanhas, né? De estar rezando as saçanhas, de estar pegando folhas. Inclusive uma sacerdotisa, eu li sobre isso, pesquisei, estudei, realmente acontecia, uma sacerdotisa muito conhecida, famosa, de Salvador. Não vou dizer o nome, mas só pelo fato de dizer que é famosa, vocês podem começar a pesquisar aí. Diziam os mais velhos que ela se vestia de homem para poder tanto rezar a saçanha como para cuidar de Exu. Quer dizer que Exu também não aceitava homem fazendo, não aceitava mulheres fazendo as coisas para ele. Tá, e a mulher se vestindo de homem, por acaso mudou alguma coisa na sexualidade dela? Ela passou a ser homem? Passou a ser vista como homem, só porque está vestida como homem? O homem vira Iabá, mas não deixa de ser homem. Uma mulher vira Boró, não deixa de ser mulher. Então, gente, mais balelas, mais besteiras, mais bobagens. E como eu estava dizendo, o San não escolheu, não deu cada folha para determinado orixá
por ele gostar. Gostei de você, Xangô, tô essa folha. Gostei de você, Iemanjá, tô essa folha. Essa aqui porque age desse jeito. Não, não é bem assim. Cada folha, ela representa alguma coisa da natureza. Por exemplo, né, nós encontramos nas águas dos rios, de lagos, né, o Chubatá, o Diorô, a Vitória Régia, né, aquele guaco, não, é um nome certo que eu vou lembrar. Uma folha que tem umas bolhas, eu não lembro não, mas quando lembrar eu passo para vocês. Então essas folhas sendo da água, elas vão ter ligações com que orixás? Orixás têm ligação com a água. Ou seja, quase todos, né, na verdade. Oxum, Iemanjá, estou falando do rio. Oxum, Iemanjá, Nanã, Oiá, Euá, Oxalá, Logum. Então, diversos orixás eu posso usar essa mesma folha. Das matas, né? Por exemplo, alfavaca, capeba, anis, teté, quica, odé, ogum. Posso usar para Xangô, posso usar para Exu. Eu conheci um sacerdote que ele dizia assim, eu não passo embaixo de um pé de aroeira. Eu perguntei por quê? Porque eu sou de Oxoguié. Peraí, mas por quê? Porque é folha quente. Tá, e se chover e molhar as folhas, você passa? Não, continua sendo folha quente. Mas vai molhar, vai esfriar, não é? Não, porque é de Exu e de Ogum. Peraí. É de Exu e de Ogum. Mas sou de Oxalá, não posso, de repente, tá passando coisas quentes na minha cabeça, mas você tá passando embaixo de uma árvore, você não tá passando nada quente na sua cabeça. E é uma pessoa velha de santo, hein? Que me dizia isso. Eu, como Yaô, eu acreditava, não, seria assim, eu aceitava o que ele dizia, mas eu não acreditava antes de pesquisar e ter certeza. Aí eu pesquisava e vi que nada a ver, besteira, bobagem. Tem certas folhas que dependem, são eós de alguns orixás, ok, a gente evita de usar. Ou são eós de certos oris, ok, a gente evita de usar, como topana-choque. Dependendo da pessoa, pode dar coceira, urecurecu, até mesmo o jorô, que solta um leite que pode cegar. Você viu uma folha da água, usado no ritual da lavagem dos olhos, mas tem um leite que pode cegar. Bom, cuidado, hein? As pessoas que lavam os olhos, quem faz isso tem que saber o que está fazendo, como e quando fazer isso também. E quando fizer isso também, tomar cuidado, porque precisa ver se a pessoa está no seu tempo. É por isso que eu faço. As pessoas dizem, eu jogo buja. Então você passou pelo ritual da lavagem dos olhos? Não. Toma cuidado, hein? Se você não tiver no tempo de fazer isso, passar por esse ritual, o leite da folha pode cegar. Então, irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. Então, as folhas, elas não são únicas de um só orixá. Às vezes as folhas que são de Xangô são de Oxalá, as folhas que são de Oxalá são de Exu. O Odundum é usado para todos os orixás. E ela é consagrada a Oxalá. Foi Oxalá que escolheu o Odundum? Não. Não foi. Foi Oxum que escolheu o Ojuorô, o Shibatá? Não. Não é só dela essas folhas. Essas folhas não são só de Oxum, são de outros orixás. Porém, por serem pegas na água, elas vêm com axé da água. Isso não quer dizer que Oxum seja a água. Não. Oxum é o orixá cultuado nas águas. As águas representam Oxum. Né? Quanto antes que Oxum nasceu no rio e tudo mais, então tem essa representação. Ou seja, mas Oxum foi um ser. As folhas das matas, eu não posso usar para Oxum? Posso. Por que não? Se a pessoa mora na roça, não tem nenhum rio lá próximo, ela não vai poder louvar o Oxum? Vai poder louvar o Oxum. Se eu tenho um orixá que é das matas, moro num local que tem poucas matas, eu estou na cidade, não tem mata, eu não posso louvar os caçadores? Posso louvar os caçadores. Eu trago um elemento, coloco ali que representa os caçadores, pronto, acabou. Mas, continuando com o assunto das façanhas. Aqui a gente começa a falar uma coisa, fala outra, acaba emendando, uma história emendando na outra, né, irmãos? Quando vamos fazer a façanha, né, temos a cantiga de abertura, depois as façanhas, né, propriamente ditas. Aí depois de 21 dias fazemos o afexu.
Algumas pessoas fazem o Itaijê, que são ritos, né, de sasanha também, no terceiro dia. Aí eles vão comer de novo ao sangue no sétimo dia. Aí, o dia anterior ao dia do nome, a saída do Iaô, algumas casas fazem até no dia mesmo, né? Só que mais cedo. Eu costumo fazer no próprio dia. A não ser que temos algum problema, alguma situação, aí eu faço à noite ou na madrugada, mas eu gosto de fazer sempre de manhãzinha. Fazemos o afexu durante a madrugada, de manhã, que é o fechamento das folhas. Quando fazemos essa senha, é a abertura, ou seja, como se estivéssemos abrindo a floresta para recolher o neófito. Aí, um dia antes ou no dia da saída do Iaô, fazemos o fechamento das folhas, que é o afexu. Tá? Na abertura das folhas, bobo iroerum afum axexé, bobo akikun. Bobo iroerum afum axexé, bobo akikun. Bobo iro jacó sanho, bobo iro itauexê. Bobo iro jacó sanho, bobo iro ita de logumedê. Essas são as cantigas de para se começar as saçanhas, né? Eu vou depois passar umas saçanhas para vocês, mas deixa eu primeiro passar tudo que eu tenho que passar referente ao sanha, saçanhas e tudo mais, né? Eu vou cantar agora a primeira cantiga, depois que se passou os 21 dias, que é o fechamento das folhas, que nós fazemos para poder proteger, né, o Iaô, que vai dar o nome naquele dia, contra feitiços, contra joguns, contra qualquer coisa que venha, ou que as pessoas tragam para tentar queimar o Iaô, a casa, ou tentar estragar a saída do Iaô, que acontece muito disso, viu, irmãos? Orou de fechamento de folhas de 7, 17, 21 dias. Oro a fechu, odara kobaló. 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 Nesse ritual do afexu, né? O Iaô vai ficar na esteira, colocamos lá a quartinha, vamos louvar o sangue de novo. Enquanto vamos louvando, alguém já vai levantando as folhas dentro do roncó. Cada 3 cantigas, o Iaô vai dando a voltinha, né? Nós fazemos as trouxinhas com oferenda ao sangue, não vou dizer o que é, porque senão vai surgir muito pai de santo aí. Quer dizer, pessoas que não passaram por iniciação vão querer dar de pai de santo. Cantamos as 3 cantigas, né? Saudando as sações. Itaô, Itaomon, Itanituô, Umberulé, Itaô, Itaomon, Itanutuô, Umberuló. Ou seja, está indo embora, o carrego está saindo, está indo embora, né? Para proteção do Iaô. Aí vai levar umas trouxinhas lá com os talinhos da mamona, se dança em volta, vai lá com a mãe de santo, entrega, ela bate na palma da mão para tirar os carregos. Volta, senta de novo e damos continuidade. Acabou a saçanha, né? A gente tem o hábito de cantar Oluô e bobo iê, igi, igi, miroque. Igi, igi, ni bobo, farai, bobo, ó, dedeban, ó, dedeban, ó, dedeban, farai, bobo, ó, dedeban, ó, dedeban, ó, dedeban, farai, bobo, ó, dedeban. E depois tocamos alguma coisa referente ao orixá, que a pessoa se iniciou, né? Ou seja, agradecendo e por fazer parte, né? Geralmente toca o toque de guerra, né? O Agueré, o Bravum, o Alujá, aí saúda todos os orixás, saúda o orixá do Iaô, ali se encerra o ritual de iniciação. Aí depois vai vir o ritual de confirmação, que são as 3 saídas, né? Das pinturas, do nome, aí são rituais de sala. Depois eu vou explicar também para vocês o porquê de cada coisa referente a esse ritual. E outra coisa, irmãos, em algumas saçanhas, embora nós falemos o nome de determinado orixá, não quer dizer que aquela folha, né, seja ofertada a ele. Tá? Nós temos o hábito, por exemplo, né? Obokini kini modeo, obokini kini moyo, obabalufan arabá, obabalufan olorum. Ou seja, essa folha estamos rezando, dedicando a Oxalá. Bateu, né? Ó dó de uma é cauró, cum 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 dum laodi.
Odó de uma é cauró, cundum, o cundum, laodiô. Folha da batata doce, xumaré, né? Ó dum babateuré, ó dum babateuré, ó dum babateuré, ó dum babateuré, babateuré, maleteuré, ó dum babateuré. Estamos rezando a folha da costa, o saião, né? Que as pessoas dizem, é folha fria. Não, é porque de Oxalá é folha fria? Não, mas é folha de ori, como a capeba, a pariparoba, é uma folha que usamos para cobrir o ori da pessoa, em todos os rituais, né, que fazemos, para copar o Enhelé, a Oxalá, e outros orixás também, né, só Oxalá que come pombo não. Mais uma saçanha. Eu eri pepe, penio pelepe, penio pe Xangô. Aí as pessoas dizem, essa folha de Xangô. Não, essa folha de Oxum. Eu eri pepe, penio pelepe, penio pe Xangô. O Bossum, o Euripepe é de Oxum. Não é porque eu falo Xangô que estou querendo dizer que a folha seja especificamente dele, ou dedicada a ele, né? Tá aí a prova que Xangô, podemos usar o Uripepe, sim, para dar o céu nos seus altares e tudo mais, mas a folha, ela é ofertada a Oxum. Atarembó é mojubaú, atarembó é mojubá, abaderoco a um, atarembó, mojubaruaiá, atarembó é mojubaú, atarembó é mojubá, abaderoco a um, atarembó é mojubaruaiá. Aí, né, fala, mojubaruaiá, mas a gente canta, atarembó é mojubaú, atarembó, mojubá, abaderoco a um, atarembó é mojubá. Você está saudando, agradecendo. E o ataré, todos nós sabemos que é o pimenta da costa que usamos para fazer a comunicação, né? Para que o nosso pedido chegue até Exu, dependente do que estamos pedindo, para quem estamos pedindo, para algum, para o Dé, para Xangô, não importa. Mas o ataré, assim como o dandá, é para fazer a comunicação. E dandá daramadao, já que estou falando de dandá, dandá daramadá, dandá daramadao, dandá daramadá, dandá daorum, babá daorum, dandá daramadao. Então você vê que o dandá, ele é usado em rituais onde de repente as pessoas acham que não pode estar invocando Exu. Dandá daorum, babá daorum. Ou seja, por exemplo, no ritual de Bori, ao invés de usar a pimenta da costa, eu uso dandá. Então, ou seja, uma coisa substitui a outra. Mais o que? Mais uma cantiga para vocês aqui de Sassém. De uma fava, o Erecum. Mas o Erecum é Atim, reza. Ué, é uma fava, né? Faz parte do axé vegetal também, antes de se tornar Atim. Alanu abado lele com acum. Faranu abado lele com acum. Lefi papuru, etimpola, lefi papuru, etimpola, é uma folha, lefi papuru. Folha de Iroco. Arauairoko izu, Arauairoko izu, Arauairoko izu, Arauairoko izu. Ipeçanheu ilará, taluau axequeçu. Ipeçanheu ilará babá, taluau axequeçu. Ipeçanheu ilará, taluau axequeçu. Ipeçanheu ilará babá, taluau axequeçu. Fala toro nixe mario, fala toro nixe mario, e fala toro nixe mario, fala toro nixe mario. Estou fazendo alusão à folha do dendezeiro, né? Que é de Oxalá. Mas de Oxalá, folha de dendezeiro? Não estou falando do dendezeiro. Não estou falando do dendê, não estou falando da semente que fornece o dendê. Estou falando da folha do dendezeiro. A folha é de Oxalá. Assim como a folha do café, do pé de café, a folha é de Oxoguié. Nós usamos para enfeitar
o Ebô de Oxóguiá, com as folhas do café. Porém, a semente, que é do café, é de Exu. Então vocês veem, dois elementos diferentes. Porque assim, numa árvore, tudo se aproveita no ritual de orixá. São cinco elementos. 5. Raiz, casca, folha, flor e fruto. Mas às vezes a flor é dedicada a um orixá, o fruto a outro, a casca a outro, a raiz a outro. Então, dizer que o dendezeiro é de Oxalá, não está errado não. A folha do dendezeiro é de Oxalá. Ero, irocoizo, ero. Irocoizo, ero, irocoizo, ero. Agora precisamos saber diferenciar uma coisa da outra, tá, irmãos? Isso que eu estou falando, essas cantigas, essas rezas, né? Vamos dizer assim, essas baduras, ou aduras, é do ritual de sasanha. Tá? Nós dedicamos esses urins das folhas a Ossan, porque a sasanha não é dedicada a orixás, aos orixás ao quais nós pegamos as folhas, não. Toda a sasanha é dedicada ao Ossan. E o Ossan, ele é o patrono, né? Ele é o orixá responsável, conhecedor da magia de todas as folhas. Porque não importa se essa folha é de orixá A, de orixá B, como eu acabei de dizer. Nós determinamos a folha de acordo com sua essência a determinado orixá. Mas para o Ossan não tem isso não. Tá? Isso são cantigas de sasanhas, diferente de cantigas de Ossan, do orixá Ossan. Agora é lógico, não estivermos cantando para o Ossan, louvando o Ossan, né? Se não estiver tomando rum, ou estivermos dançando na roda ao Ossan, né? Para as casas de repente não tem o Ossan, mas no Xirê tem que se louvar o Ossan. Podemos cantar, sim, rezar algumas sasanhas para o Ossan? Com certeza. É para o Ossan. Mas o Ossan tem suas cantigas também, tá, gente? Na roda de Ossan, que nós vamos louvar o Ossan, a pessoa não lembrou nenhuma cantiga, mas lembrou das sasanhas? Ok. São cantigas de sasanhas. Vai estar fazendo alusão em louvor ao Ossan? Tá. Mas o Ossan, ele tem os seus atos, ele tem os seus caminhos que devem ser lembrados através de cantigas, tá bom? Erum jeje, tani moshani babajeu. Erum jeje, tawani moshani babajeu. Essa cantiga está querendo dizer o quê? Que você leva o carrego embora. Essa cantiga a gente pode cantar também no Afexu. Então, quando se canta isso, é comum o sangue vir, pegar, né, a quartinha com água e despachar a porta, como tem a dança da quartinha de Oiá. Era um jejé, tanimoxaé, jebabaueu. Ou seja, que o sangue leve todo o carrego, que o sangue nos proteja, né, que tire um ebó de todos nós com as suas folhas sagradas. Essa cantiga quer dizer isso. Irmãos, eu creio que eu fiquei até mais do que eu pretendia ficar, mas eu espero que eu tenha aí conseguido passar mais alguma coisa boa para vocês. Se de repente alguém conhecer conhecer algum assunto referente ao que nós estamos falando aqui, mas é diferente do que eu estou passando para vocês, de repente não, eu aprendi de uma forma diferente, fui pesquisar, não é dessa forma que você está falando aí, quiser ter seu segmento de aprendizagem, de aprendizado, né? Tranquilo, estou só passando o que eu estudei, o que eu pesquisei, o que eu aprendi. Creio que vai servir para muitos, né? Mas é como eu sempre digo, não precisa acreditar em tudo que eu estou dizendo para vocês. Eu acreditei muito em fantasia por muitos anos, mas depois de muitos anos de pesquisa e estudo, eu acabei descobrindo que o culto Leste Orixá, até o culto tradicional, até o culto que a gente tem descoberto, que surgiram novos cultos aí que a gente não conhecia, são coisas muito simples. Mas quando a coisa é muito simples, não tem graça. Então as pessoas querem inventar, querem criar modinha, querem inventar, né? Querem ter argumentos para poder, de repente, estar inventando coisas que não condiz com a religião, mas é a única forma deles tentar se sobressaírem, né? Tentar passar a imagem que, nossa, aquela pessoa conhece, sabe coisas que eu não sei, aquela pessoa é sábia, vou pagar o preço que pedir, porque tem muito disso, tem muito disso. Mas tudo que vocês ouvirem, até de mim mesmo, né? Pesquisem, perguntem, busquem se aprimorar,
vê se tudo que eu passei condiz com o que vocês aprenderam, se de repente não está condizendo, vai perguntar para os seus mais velhos, tire a conclusão de vocês. Não precisam acreditar em tudo que eu digo, porque, como eu sempre digo, ó, é o meu axé, é o que eu aprendi. Muitas coisas eu nem debato com pessoas do meu próprio axé, porque eles mesmos às vezes não aceitam, porque foram criados daquela forma. É assim, pronto, acabou. Não, não existe isso. Então, quando eu tento levar uma forma diferente, uma forma mais realista, algumas pessoas não aceitam, mas é de cada um. Eu procuro passar o que tem lógica, o que tem base, o que tem tese, o que tem fundamento. Quer acreditar bem, não quer acreditar, continue não, conta a cara cheia. Axé a todos, Xangô abençoe, a bênção dos meus mais velhos.